Bom dia a todos. Então, nós estamos hoje reunidos aqui dia 3 de novembro, pós-feriado, para mais uma reunião da disciplina de Urologia, hoje comandada pelo professor Marcelo Gavanelli. Marcelo. Bom dia, Cássio, bom dia a todos os nossos ouvintes, professores. Hoje teremos uma reunião interessante, urologia geral, com casos de pronto-socorro, casos do dia a dia, mas que eu acho importante para a formação de todos os residentes com condutas trabalhosas, difíceis. A nossa residente R5, doutora Marina Correia, vai apresentar os casos. Marina, por favor. Bom dia a todos, vou compartilhar minha tela. Só me confirmem se vocês estão vendo. Ok. Perfeito. Você quer falar alguma coisa do... Então, eu queria convidar a todos à reunião do Summit, uma reunião sobre disfunções miccionais, focando com urologia funcional e uroginecologia. Será feito esse mês de novembro, entre 18 e 20, em Recife, Porto de Galinhas. Então, convidar a todos a participarem desse evento. É um evento nacional e é muito interessante sobre esse tema. Agradeço a possibilidade de divulgar este evento. Obrigado, Carlos. Muito bom. Divulgaremos também no final, viu, Marina? Claro, professor. Está aqui já no jeito. Tá, joia. Vamos lá, Marina. Bom, para a gente começar então, MBA, sexo masculino, 62 anos, paciente que vem encaminhado de outro serviço para avaliação da clínica médica no pronto-socorro. Esse paciente era médico, morava no interior de São Paulo e era morador de uma chácara. Ele chegou com um quadro de mialgia, cefaleia e febre não aferida, com vômitos profusos associado à diminuição do volume urinário 5 dias antes da internação. Ele apresentou uma piora progressiva com fadiga intensa e incapacidade de deambular. Referia também uma dor lombar à direita associada à hematúria há 3 meses com um tratamento para infecção urinária com Bactrim. De antecedente pessoal, era um paciente rígido que só tinha um pós-operatório tardio de uma cirurgia bariátrica há 15 anos. E na origem, ele já estava internado fazia 5 dias, tinha sido iniciado ceftriaxone e transfundido 2 concentrados de hemácia. Como ele não apresentou... Marina, só desculpe interrompê-la. Acho que esse começo foi importante. Paciente, deixa eu ouvir a opinião dos outros residentes aqui presentes. Tem alguém de férias, Marina? O Ivan, o Matheus estão aí? O João Marcos está de férias. O João Marcos. Então, vamos para a Natália. Natália, presente? Sim, professor, bom dia, estou aqui. Oi, Natália. Você é chamado pronto-socorro, uma aparente infecção urinária com um começo diferente. O paciente foi até transfundido. O que te chama a atenção? O que você começa a desconfiar? Não é o comum, né? O paciente abrir uma pielonefrite com hematúria, muito menos com uma necessidade de uma transfusão. Então, esse é um caso que já está fugindo um pouco do que a gente espera aí de um quadro de uma pielonefrite não complicada, né? É um paciente que eu acho que mereceria um exame de imagem. E junto a isso, eu vejo muito colocado hoje o ceftriaxone, parece um carimbão. Você concorda com o ceftriaxone para um quadro assim infeccioso desse tipo? Qual a intenção de você tê-lo usado rapidamente, o espectro? O ceftriaxone é uma das opções para o tratamento de uma pielonefrite não complicada, mas aí, no caso dele, né, justamente como eu estava falando, é um caso que já eu poderia ter optado por começar realmente com ceftriaxone, talvez eu faria isso, mas como eu falei, é um caso que não tá indo bem, ele está com 5 dias, com necessidade de transfusão, hematúria, outros comemorativos aí, que eu acho que ele precisa de um tratamento mais... um espectro maior, né? Então, eu optaria por começar algum carbapenêmico, ou meropenem, ou imipenem. Perfeito. Eu acho que esse começo foi bastante educativo. Vamos no segmento, Marina, baseado no que a Natália colocou.
Bom, então, como ele não apresentou melhora, ele veio encaminhado para o nosso serviço. Na entrada, ele estava em regular estado geral, descorado e desidratado, com uma frequência de 105 e uma PA de 80/60, um abdômen flácido, doloroso à palpação, um Giordano positivo à direita. De laboratoriais, tinha um HB de 8,2, uma plaqueta de 120 mil, uma create de 8,4, leuco de 9.920, mas já tinha iniciado antibiótico, só recordando. PCR de 220, uma bilirrubina já alterada. Eu coloquei em vermelho os dados mais importantes, a gente pode ver que ele já entrou numa disfunção orgânica, né? E o Murina 1 com leuco de 684 mil, hemácias 831 mil. Aham. Nesse momento, a clínica médica aventou, então, a hipótese de síndrome ictero-hemorrágica, mantiveram o ceftriaxone, iniciaram clorafenicol, expansão volêmica e droga vasoativa. E solicitaram também uma toma de abdômen e pelve para entender melhor o que estava acontecendo. Entendi. Então, Eu vou agora virar para os R3 que sabem mais clínica, acho que a gente, né? Passaram mais recentemente. Fábio, André e o Bruno, quem está aí presente? Ou pela ordem alfabética, André? Fábio presente? Presente, professor. Fábio, a Marina destacou as bilirrubinas aumentadas. Eu me lembro pouco, estou um pouco afastado, mas um quadro clínico com aumento de bilirrubina, o que você destaca importante? Qual seria o mecanismo aí? Eu não sei explicar o certo mecanismo, mas, professor, quando o paciente começa a ter alterações aí das bilirrubinas, né, eles até entram no protocolo da sepse. Quando aumentam as bilirrubinas, isso mostra uma gravidade maior do quadro, né? Bem como Perfeito. plaquetopenia, até a leucopenia em si, já vai mostrando uma gravidade maior do quadro. Ah, entendi. Eu acho que isso que seria importante você começar a destacar, você falou a palavra-chave, sepsis, né? Então, bilirrubina começa a subir, plaqueta, a Marina mostrou, caiu, as plaquetas caíram, ele está num quadro anêmico também, parece um quadro consumptivo bastante importante, a pressão está um pouco baixa. Fica aí, continua na linha, que eu vou pedir para você discutir a tomografia. Pode ir, Marina, por favor. então aqui a gente tem a fase arterial. E aqui a fase portal, para a gente poder comparar. E para o Fábio poder dar a opinião dele. Entendi. Eu vou pedir para o Fábio comentar, que a gente sabe a vida como ela é, o R3 que vai avaliar o paciente, vem com a informação e passa para o R4. Vamos na mesma sequência. Fábio, o que você destaca da tomo? Se eu pedir se a Marina pudesse passar de novo, só para eu ver Claro. melhor, por favor. Já deu para ver, né, Fábio? E aí? Rapidamente. Ele tem ali, de cima para baixo, um leve derrame pleural bilateral, né? Pode mostrar para a gente aí uma gravidade maior do quadro. Aparentemente, pelo que eu vejo, sinais de hipoperfusão renal à direita, podendo corresponder a múltiplos abscessos, talvez. E é que eu vi rapidamente, tem um borramento da gordura ali, renal à direita. Perfeito. Agora você vai discutir com o R4. Natália, você que está na linha, acho que não tem mais ninguém. O Fábio te passou rapidamente. Se passa para o docente agora, uma tomografia, um quadro clínico rico. Qual a sua hipótese diagnóstica? É uma pielonefrite complicada, né, com múltiplos abscessos em rim direito. O paciente realmente, como a gente já falou aí, que está séptico. Porém, parecem abscessos pequenos ali e no rim inteiro, né? Eu acho que a gente não teria um sítio ideal para pensar numa drenagem desses abscessos. Então, acho que a gente fica aí basicamente com duas opções, né? Que seria
o que eu acho que seria ideal nesse momento, pelo que eu entendi, ainda não foi trocado o antibiótico, né? Ele ainda está com ceftriaxona. Ele precisaria escalonar essa antibiótico terapia. Não vi se ele foi reculturado no momento que ele chegou aqui. Acho que também mereceria reculturá-lo. Ou se não, aí a alternativa mais radical seria partir para uma nefrectomia. Muito bom. Você que agora é chefe do pronto-socorro, eu vou passar para 2 docentes discutirem a situação e ver a opinião perante o caso. O professor Ossamo, que levantou a mão, e o professor Adriano Fregonese, que eu estou vendo que está aqui na lista. Doutor Ossamo, primeiro. Oi, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Esse paciente, ele estava com creatinina alta e conseguiu fazer essa tomografia? Ele conseguiu, professor, porque foi discutido nesse meio tempo com a nefro sobre risco-benefício de fazer essa tomo. Então, optou-se por fazer e, se necessário, dialisá-lo após, mas não foi necessário. E aí, o que o senhor acha desse caso aí? Qual seria a sua conduta inicial? Eu acho que tem que manter inicialmente com antibiótico terapia, né? Agora, o senhor pensaria em algum método de drenagem, algo assim, ou só manteria em UTI esse paciente? Parece inicialmente eu manteria antibiótico profilaxia. Dependendo da evolução, aí acho que tem que resolver, porque são múltiplos abscessos aí, né? Uhum. Muito bom. Professor Adriano, rapidamente, sua avaliação. Bom dia. Marcelo, eu acho que nesse caso aí tem que trocar o antibiótico, tem que colocar antibióticos de largo espectro, inclusive incluindo aí para anaeróbio, e observar muito de perto. Se porventura ele evolui mal, é o que foi dito anteriormente, vai ter que evoluir para nefrectomia. Agora, vou parar nesse ponto e ver. O Adriano, o que você pensou aí nos anaeróbios, uma infecção por anaeróbios? Tem alguma coisa que te chamou a atenção? Você pediu para trocar o antibiótico? O que você achou exuberante aí? Não, Marcelo, não é o que eu achei de exuberante. Eu vi que realmente tem um rim inflamado, não existe uma coleção para ser drenada, e esses pacientes podem evoluir muito mal, mas podem responder também a antibióticos de largo espectro, por isso que eu estou pedindo para mudar. Então, eu colocaria aí uma cefalosporina de 3ª geração. Acho que, apesar dessa creatinina alta, poderia até pensar num aminoglicosídeo e num antibiótico para anaeróbio. Perfeito, perfeito. Olha, vocês observem aqui 2 opiniões de pessoas extremamente experientes. O paciente tem que ter um cuidado especial, acho que aí todos concordam, um paciente que foi para o CTI, para o cuidado intensivo, está num quadro metabólico importante, com repercussões. Marina, depois da tomografia, daí então, o que foi feito? Eu não estou vendo aqui o doutor Daniel Larran. Certo. Então, vamos por nós mesmos. O pessoal da clínica médica solicitou a nossa avaliação. A gente já discutiu um pouquinho, né? Uhum. Então, foi realmente o que foi feito, né? Foi orientado a ampliar esse espectro antibiótico para meropenem, uma vez que o paciente já estava usando ceftriaxone na origem, e aí descalonar depois das culturas. A gente colocou muito bem para eles que eram abscessos pequenos, múltiplos e sem possibilidade de drenagem, e que a conduta no momento seria uma conduta conservadora para pielonefrite não obstrutiva complicada com segmento diário. Marina, agora a sua ceftriaxone. Perdão, professor, cortou uma parte da sua fala. Desculpa. Agora eu preciso da sua ajuda. O que o meropenem é melhor que o ceftriaxone? Por que vocês trocaram? O meropenem é um carbapenêmico de bem mais amplo espectro, né? Então, ele dá uma cobertura antibacteriana bem mais extensa. E no caso desse paciente, que ele já apresentava sinais de gravidade importante, a gente optou por já entrar com um tiro de canhão, literalmente. Muito bom. Foi para a UTI, né? Foi para a UTI e a gente ficou acompanhando ele diariamente. Então, ele foi avaliado também pela nefrologia, como o Dr. Ossamo colocou, da creatinina, que contraindicou diálise no momento, apenas medidas clínicas, suspenderam aquele cloranfenicol, e ele teve uma melhora clínica depois que começou a usar meropenem, e cresceu em 2 hemoculturas e uma urocultura dele, uma E. coli SBL.
Só que nesse momento, apesar dessa melhora clínica, o hemograma apresentava uma piora. O leuco teve uma ascensão para 33.000, a plaqueta caiu para 35.000 e a creatinina teve uma melhora para 3. Entendi. E seguindo a evolução, esse paciente foi apresentando uma piora clínica importante, com desconforto respiratório, necessidade de VNI intermitente e aumento progressivo de droga vasoativa. Os laboratoriais dele, ele apresentava um HB de 8, um HT de 24, leuco de 36.000, plaqueta de 40.000, creat voltando a subir 3,3. Aqui também o pessoal da clínica médica optou por tomografá-lo de novo para ter uma ideia se havia alguma mudança no padrão daqueles abscessos. Então, a gente pode ver o aumento daquele derrame pleural reacional, né, que o Fábio tinha colocado. Dá a impressão, e no laudo oficial fala que as áreas de abscesso aumentaram, o volume total aumentou. O rim tem esse retardo, esse distúrbio de perfusão. Entendi. Eu perdi um pouco a conexão, vocês repetiram a tomo para ver a evolução do caso, é isso? Isso, professor. O pessoal da clínica médica que estava à frente do caso, né, como houve essa piora importante, né, com necessidade de aumento progressivo de droga, eles acharam melhor repetir a tomografia para entender se esse abscesso havia aumentado de volume ou se havia algo diferente. Mas agora eu vou... Para nessa imagem aqui, eu acho... Volta só um pouquinho, por favor. Como a gente está sem o suporte da radiologia, mas a imagem eu acho muito emblemática aqui. Você vê que são várias áreas de hipocaptação, uma perfusão ruim, a distensão abdominal aumentou. E clinicamente, como que o paciente estava? Ele estava mal, degringolando. Estava com necessidade de VNI intermitente, aumento de droga vasoativa, provavelmente ia evoluir para um tubo logo mais. Entendi. O professor Carlos D'Ancona levantou a mão. Comentário, professor Carlos, nessa situação. Eu queria saber quanto tempo que ele ficou internado na UTI. Ele internou já com 5 dias de história clínica em choque séptico. Você está esperando quanto tempo? Quanto tempo de UTI? Foram quase 48 horas até esse momento. É que pareceu longo, mas não foi tanto tempo assim. Um pouco mais de 48 horas. Quando chegou, né? Ele está muito mal. Ele está bem mal. Eu estou já um pouco adivinhando o que o professor Carlos vai falar, mas voltando à discussão, professor Adriano e professor Ossamo, que foram os primeiros que falaram. Doutor Ossamo, essa evolução, o que o senhor acha? Rinobaldi. Doutor Ossamo indicando conduta cirúrgica. Rinobaldi, com urgência. Exato. Professor Adriano? Nefrectomia mesmo. Entendi. Então, vocês vejam a evolução, 5 dias, como o professor Carlos colocou, no outro serviço, um quadro com múltiplos abscessos renais, aqui instituído o tratamento clínico, uma mudança da antibiótico terapia, paciente em UTI, mas o estado geral degringolando. Marina? Pois é. Então, sendo assim, nós indicamos a nefrectomia direita. Teve um tempo cirúrgico de 2 horas, um sangramento de 300 ml, foi locado um dreno no leito cirúrgico. Foi uma cirurgia bem difícil, estava altamente aderido, com uma dissecção difícil. O paciente precisou receber 2 concentrados de hemácia durante a cirurgia, foi encaminhado para a UTI novamente, intubado e com droga. Estava com nora 0,5 microgramas quilo minuto, então o paciente ainda mantinha-se bastante grave. No primeiro pós-operatório, ele estava um pouco mais estável, com uma dose moderada de noradrenalina já em desmame, parâmetros ventilatórios mínimos e afebril com o meropenem. O dreno ainda mantinha um débito alto de 400 ml sanguinolento, mas com HB estável, e uma diurese um pouco contraída de 580 ml hematúrica. No segundo pós-operatório, ele foi estubado com sucesso, ficou estável só no catéter de O2 e continua aquele desmame de droga. No PO3, já basicamente com doses baixas, estava em ar ambiente e afebril, o dreno reduzindo, 180 ml sério hemático. Foi reintroduzido dieta nesse momento, com procinéticos, orientado cinta e dreno sem vácuo. A creat dele já havia estabilizado em 1,45 e o leuco francamente em queda, de 15.000.
No 5º pós-operatório, o leuco já estava estável, ainda mantendo o uso do meropenem, dreno 80 ml seroso, e nesse momento a gente optou por sacar o dreno, deu alta para ele seguir aos cuidados da clínica médica e deu um retorno no nosso ambulatório. Muito bom. Para só um pouquinho por aí, Marina, vou ouvir outras 2 opiniões para ser, assim, sintetizar um pouco o caso extremamente dramático, mas para a gente levar a mensagem desse caso. Eu vou pedir a opinião do professor Leonardo aqui na reunião, e do professor Cássio, rapidamente sintetizando o caso. Primeiro, Léo, professor Leonardo. Bom dia, tudo bem? Esse é o caso emblemático de que vão os anéis e ficam os dedos, né? Se nós não tomarmos uma decisão acertada aí, por vezes difícil, nós corremos o risco de perder o paciente. Então, ele vai se esvaindo por entre os dedos mesmo. Então, não é fácil essa decisão e o momento ideal dessas decisões também não é fácil. Acho que esse caso ilustra bem essa questão. Obrigado. Professor Cássio. Só complementando aí, no início da apresentação, ficou aquela hipótese que a clínica fez de síndrome ictérica hemorrágica, e na prática era uma hepatite transinfecciosa. Isso daí eu não sei se mudou o nome, porque para quem recebe aquela informação dá a impressão que era um quadro primariamente hepático e não renal, e estava para nós que vivemos isso, era uma pielonefrite complicadíssima. Professor, eles aventaram a hipótese de cara, assim, de leptospirose ou febre maculosa. Então, eu acho que essa é a mensagem do caso. O urologista, ele é a melhor pessoa para identificar a gravidade disso daí, e ele não pode se furtar dele tomar a decisão de tratar ou, eventualmente, fazer nefrectomia, como foi bem indicado, porque a clínica iria conduzir de outra forma. Muito bom. Eu acho que todas as colocações foram extremamente pertinentes. Vocês vejam que todos os ouvidos seguiram um caminho bastante coerente, muito próximo. Eu acho que para os residentes que estão ouvindo, principalmente Marina, Matheus e o Ivan, que estão terminando agora, para a vida aí fora, esses casos precisa decisão muito forte do urologista. Você vê que a linha entre perder o paciente e recuperá-lo ficou muito próxima, né? A divisão entre a situação. Só para concluir o caso, Marina, e qual que é a evolução depois? Bom, esse paciente, então, retornou no ambulatório, no PO30 sem queixas, a ferida em bom aspecto, porém ele já apresentava uma hérnia incisional. Foi encaminhado para o RES para fazer a correção, e no AP veio realmente uma pielonefrite crônica ativa, abscedada, intensa, com uma ureterite crônica ativa intensa também. Muito bom. Eu gostaria de ouvir agora, só para finalizar o caso, o doutor Ossama e o doutor Adriano começaram. Qual a incisão para esse caso, que a gente viu que ficou com uma hérnia incisional? Eu faria lobotomia clássica, cirurgia aberta, lobotomia. Sim, mas qual a incisão o senhor acha que é melhor para a gente? Lobotomia? Lobotomia. Eu faria. Só uma coisa, por isso que eu sempre falo, é melhor perder o rim do que perder o paciente. Perfeito. Como o Léo também colocou, vão-se os anéis, ficam os dedos corretamente. Professor Adriano, incisão? Lombotomia também. Lombotomia? Eu não lembro, Marina, qual que a gente fez? Acho que foi Chevron. Isso, foi. Foi uma subcostal estendida. A gente acabou achando que dava um acesso melhor, realmente. A aderência era brutal, o rim meio se desfazendo. Eu acho que foi... Talvez a gente até tentou a lombotomia, mas acho que o Chevron dá uma área grande para dominar o pedículo. Eu acho que o pedículo ali, como a veia renal é curta, muito próximo da cava, dá muito receio se tracionar a cava junto. Acabou ficando bom, mas a lombotomia talvez tenha sido também um bom caminho. Só para finalizar, Léo, você levantou a mão? Eu queria só, pontualmente, laparoscopia aí é proscrito? Então, nós vamos ver um outro caso aqui,
e o Jefferson está aí, né? Vai comentar depois um trabalho, só para a gente finalizar. Deixa eu chamar... Bom, vamos por outro caso, Marina, que também é extremamente interessante. Rapidamente o caso e o Jefferson termina com o trabalho. Perfeito. Jefferson, fica aí online, hein? Bom, o segundo caso também bastante dramático, JVL, do sexo feminino, 29 anos, veio com uma queixa de dor lombar esquerda há 10 dias. Essa paciente, então, procurou o pronto-socorro com uma dor lombar esquerda, disúria e náuseas há 10 dias, sem febre e sem outros sintomas. Era uma paciente previamente rígida. Deu entrada, então, em regular estado geral, descorada, com uma frequência cardíaca de 101, PA 90/60, e um abdômen doloroso à palpação profunda, com Giordano positivo à esquerda. Nos laboratoriais, apresentava um HB de 9, um leuco de 13.960, plaquetas 373.000, creatinina 1,23, PCR de 82 e uma urina 1 infecciosa. Marina, só para um segundo por aí, perdão. Imagina. O que você destaca, você que preparou os dois casos, pontos em comum e pontos diferentes com o primeiro caso, para a gente guardar de mensagem? Eu acho que o exame físico é bem parecido, só que com a diferença que o primeiro paciente chegou já bastante grave, com disfunções orgânicas, né? A gente vê que os exames dessa doente não estão tão alterados como o do paciente passado. A idade também, né, Marina? Ah, sim, com certeza. 29 para 60 tem também esse ponto. Você mesmo colocou na história que a paciente é previamente rígida, né? Sim. O outro tinha tido uma cirurgia para diminuir a bariátrica. Gástrica, isso, bariátrica. Uhum. E é uma cirurgia, se sabe que expõe o paciente a um estresse importante, né? Sim, principalmente o paciente que está num ritmo de se alimentar intensamente, mesmo tendo sido há 5 anos, ele passa por um estresse físico e mental. Essa paciente era rígida. Ela tinha alguma história de litíase, algo assim? Ela não tinha, professor, nenhuma história conhecida, e outra semelhança que ela tinha com o primeiro caso é que ela também tinha ido várias vezes no pronto-socorro da origem dela. Ah, e por quê? Por dor lombar. Por dor lombar, mas nunca tinha sido feita nenhuma investigação, nenhum ultrassom, era feita uma analgesia, um Buscopan simples e encaminhada para casa. E você colocou de novo as plaquetas e o PCR. Deixa eu perguntar outra vez para quem sabe mais clínica que nós. O Fábio já foi. André, o outro R3. Por que as plaquetas e por que o PCR? Professor, acho que o André está lá no estadual, então eu estou operando já. O Bruno sobrou para o Bruno. Bruno, por que as plaquetas e por que o PCR nesses pacientes? Professor, não sei se o senhor está me ouvindo. Bom dia, Bruno. Bom dia, professor. Então, acho que a plaqueta, num quadro de sepse, tende a ter acometimento medular, às vezes tem disfunção hematológica, então tende a cair a plaqueta, né? O paciente evolui com plaquetopenia. E o PCR também é um marcador de inflamatório, né? Acho que esses pontos são importantes para a gente fixar no caso, que vocês percebem que é uma provável infecção urinária, que já foi seguida, está sendo tratada de uma forma ou de outra, mas com manifestações importantes. Pode prosseguir, Marina, por favor. Perfeito. Essa paciente, então, já tinha uma urocultura positiva para um Staphylococcus hominis e um Streptococcus anginosus. Foi iniciado o ceftriaxone e solicitado uma tomografia de abdômen. Aqui, então, temos a fase arterial. Deixa o Bruno comentar depois a tomografia. Perfeito. Bruno, comentário rápido da tomografia, por favor. Professor, parece um rim excluso à esquerda, que não capta contraste. Deixa eu ver mais, só um minuto. Só mais essa vez, hein? Parece, não sei se parece, um cálculo lá não parece, né? Um cálculo no... Parece não, é um cálculo. É um cálculo coraliforme, Bruno. Então, vocês vejam que, Marina, complementa para a gente
Um cálculo coraliforme. Exatamente. Parece um rim excluso, não tem mais muito parênquima nesse rim esquerdo. Tem um cálculo coraliforme completo. Tem aí uma extensão dessa inflamação que vai no psoas, acomete cauda do pâncreas. Então, a tomografia descreve um processo inflamatório local ali bastante extenso. Muito bom. Diferença desse paciente com o primeiro, Jefferson, nosso outro R4. Bom dia, Jefferson. Diferença dessa paciente com o primeiro. Bom dia, professor. Bom dia. Tá me ouvindo? Eu estou aqui no Estadual do Sumaré. Presente. Está ótimo. Beleza. Esse caso, a gente tem os cálculos, né? Que a gente não tinha no outro. A gente tem um quadro obstrutivo associado, presença de cálculo. A gente tem que levantar a suspeita aí devido ao grande grau de inflamação aí, que seja um quadro mais complicado, talvez uma xantogranulomatose, tem que estar entre os nossos diagnósticos diferenciais aí para esse paciente. Claro que é um diagnóstico anatomopatológico, né? Mas deve estar aí envolvido aí nas nossas possibilidades. Com a gravidade do quadro. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Bruno. Vou ouvir outras duas opiniões de docentes. Professor Wagner Matheus, professor Carlos D'Ancona. Primeiro, Wagner, bom dia. Nesse caso, agora o segundo, qual seria a sua conduta? Você que também é do front aí, casos do pronto-socorro. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Bom dia. É um quadro infeccioso. Acho que a urgência nessa paciente é tratar a infecção, né? Então, começar com antibiótico terapia, tem isolado o germe, selecionar o antibiótico, cuidados clínicos. Acho que é o mais importante nessa fase. E depois tem que fazer uma reavaliação desse rim aí. Eu acho que esse é um rim, provavelmente, como o Jefferson falou, excluso. Então, provavelmente vai ser nefrectomia, mas isso depois. Eu faria agora um tratamento clínico para essa paciente, principalmente com antibiótico terapia. Sendo rápido, Wagner, drenagem ou não? E já transfira a pergunta para o professor Carlos. Marcelo, não tem nada de coleção. Eu, pelo menos, não consegui ver nessa tomografia. Nada de sem coleção, drenagem. Sem drenagem, por enquanto. Tá, professor Carlos, bom dia. Bom dia. Marcelo, como o paciente está em condições melhores do que o outro, eu acho que as condições clínicas possibilitam você manter um tratamento clínico e, melhorando o tratamento clínico, faria a nefrectomia em umas condições melhores clínicas para o paciente. Logicamente, você pode fazer mais alguns exames para ver se realmente esse rim não funciona, como cintilografia, mas antes você tem que tirar o quadro infeccioso, depois você vê o que você faz. Perfeito, muito bom. Marina, na sequência... Bom, então, nesse momento, tinha uma coleção, aqui fica difícil de ver melhor aqui no computador, mas tinha uma coleção de 190 ml e foi optado por uma drenagem percutânea com passagem de um pigtail via radiointervenção. Eu trouxe aqui só um corte... Você não mostrou essa imagem, né? Você foi muito rápida, Marina. Está escondendo o jogo aqui. Desculpa, professor. Aqui eu trouxe para vocês a imagem do dreno, né? Da onde o dreno estava alocado, né? Para um pouquinho quando chegar lá. Aí. Peraí que eu vou voltar. Aqui, ó. Mas esse pigtail que você falou é o dreno malicô, né? Isso que você está falando? É o monojota, professor. O pessoal da radiointervenção usa um monojota normalmente. Como se fosse uma nefrostomia que eles fazem. Vocês tiveram como alvo aquela coleção pararrenal que estava ali junto ao rim? Isso, exatamente. E o que saiu dessa drenagem? Saiu uma secreção bastante purulenta, né? Que foi enviada para cultura e de imediato a paciente já apresentou uma melhora clínica, laboratorial, mantendo esse débito purulento no dreno, 20, 40 ml por dia. Foi discutido com a CCIH e eles orientaram que o ceftriaxone fosse mantido por mais 14, até completar 14 dias, né? Por conta dessa infecção intensa. Entendi. Só um segundo, o professor Osamu tem uma dúvida nesse ponto? Eu acho que antes de fazer drenagem, esse caso tem indicação de fazer DMSA primeiro. Eu acho que é o mais importante, porque se estiver excluso, não adianta ficar fazendo essa drenagem. E partiria para a nefrectomia. Então, a cintilografia com DMSA é fundamental. Eu acho um aspecto importante aqui, porque é um rim já bastante alterado a anatomia, com o cálculo junto, pode ser uma pielonefrite antiga, diferente do primeiro caso. Eu estava até procurando o nome da Elba aqui, mas não achei para comentar.
Mas eu acho que a colocação é totalmente pertinente, a gente saber se o rim é excluso ou não, para investir ou não nesse rim. Muito bom. E Marina, e aí? A clínica orientou manter antibiótico nesse quadro atual, e aí? Exato. E a gente optou por realizar uma tomografia de controle 7 dias depois da drenagem, e essa toma evidenciou que o pigtail estava bem locado, tinha um volume residual ali difícil de avaliar, porque tinha vários pequenos focos esparsos de gás e como se fossem microabscessos também. Tinha manutenção do processo inflamatório intenso perirrenal. E nesse momento, o dreno zerou, a gente sacou e optou por fazer um DMSA, exatamente como o Dr. Osamu conseguiu. O DMSA, já que a professora Elba não está aí, comenta aí, Marina. Eu trouxe apenas essa imagem do DMSA, mas a gente pode ver claramente que o rim esquerdo é excluso. Não existe nenhuma captação de contraste por esse rim. Muito bom. Então, Marina, nesse ponto... você já resumiu. Resume aí para a gente, por favor. Então, a gente tem uma paciente jovem, de 29 anos, estável hemodinamicamente com melhora dos laboratoriais, ígida, um cálculo coraliforme, uma possível pielonefrite xantogranulomatosa no D10 de ceftriaxone. Então, Marina, o que você destaca nesse caso é que o paciente está numa condição clínica muito melhor que o primeiro, correto? Correto. E está ainda internada. Exato. E pelo que eu percebi, vocês não iriam dar alta para esse paciente, né? Com certeza, né? Esse paciente está na nossa enfermaria aguardando resolução. Voltando agora à discussão, professor Wagner e professor Carlos D'Ancona. Como intervir nesse caso? Wagner, rapidamente. Via de acesso. Perfeito, acho que é caso para nefrectomia. Eu sei que é difícil, mas é uma paciente jovem, eu vi pelo perfil dela, parece que você é magrinha. Eu tentaria fazer laparoscópica esse caso. Não vou dizer para você que seja factível, mas eu tentaria. Se não conseguir, aí sim faria aberta. Abriria. Muito bom. Professor Carlos D'Ancona. Bom, aqui está fácil a conduta, né? Rino balde. E você faz a via que você está mais habituado, com mais resolução. São cirurgias muito difíceis pela nefrite. Você publicou um trabalho recentemente por via videolaparoscópica e você tem um parâmetro. Se não conseguir tirar o rim em 2 horas, reverte e faz cirurgia aberta. Não tem que ficar enrolando muito, não. Muito bom. Muito bem, obrigado. Marina, sequência. Bom, então nesse momento, realmente, a gente foi para a nefrectomia esquerda. A gente começou essa cirurgia vídeo, mas o processo infeccioso local, inflamatório, as aderências, tornou a cirurgia basicamente impossível de fazer. Então, a gente precisou converter. Essa aqui é a peça, o aspecto final do nosso rim. A gente consegue ver o cálculo coraliforme lá dentro, na pelve. E teve um problema tecnicamente durante a cirurgia, teve uma lesão inadvertida de cólon transverso devido à alta quantidade de aderências. A gente optou por fazer uma sutura primária e deixou um dreno na loja. O tempo cirúrgico foi de 2 horas, um sangramento de 500 ml, e essa paciente foi encaminhada para a enfermaria, estubada e sem droga. Também bastante diferente do nosso primeiro caso. Na sequência? Então, no PO1, essa paciente foi mantida em jejum, foi rediscutido a antibiótico terapia com a CCIH por conta dessa lesão de cólon. Eles acharam melhor associar metronidazol. O dreno mantinha um débito de 65 ml sero sanguinolento e uma diurese de 400 ml. No PO2, o dreno teve um leve aumento para 95, mantendo o sero sanguinolento, a diurese abriu, 1.300 ml. No PO3, a gente optou por introduzir uma dieta líquida já, com uma boa aceitação, create de 0,8, leuco em queda, HB de 7,9, porém estável. No PO4, progredimos então para a dieta leve, com uma boa aceitação, dreno seroso, 18 ml. O problema foi no PO6, que apesar dela estar estável hemodinamicamente, clinicamente muito bem, ela teve uma alteração na característica do dreno, que apresentou um débito de 45 ml. Leuco mantendo estável em 6.400, porém, esse era o aspecto do dreno. Muito bom, Marina. Para por aí, agora ouvir a opinião de outros 2 docentes aqui. Professor Ricardo Saad e professor Fernandes. Diante desse quadro, aparentemente um material fecaloide
Na cirurgia aberta, as aderências eram terríveis, não havia limite entre a gerote e o cólon transverso, foi aberto, foi identificada a lesão, feita a rafia em 2 planos, tudo direitinho, e 6º PO, material fecaloide. Professor Ricardo Saad, rapidamente, conduta. Eu acho que o Ricardo não está aí. Professor Fernandes. Bom dia. Bom dia, professor Fernandes. Esse é o grande risco desses casos, um rim com pielonefrite xantogranulomatosa, a aderência é muito grande, circunstancial ao rim, e o risco de lesão do colo é muito grande. Colostomia. Colostomia. Esse paciente, se ele vai sem preparo para a cirurgia, existe o risco potencial de lesão do cólon. Então, se ele vai sem preparo de cólon e houver a lesão, e você fazer uma sutura primária, não sou proctologista, mas o risco de deiscência é muito grande, e aí você vai ter que fazer colostomia, não tem outra alternativa. Entendi. O professor Adriano Fregonese tem bastante experiência em cirurgia percutânea e pequenas perfurações do colo. Sua opinião, rapidamente, só para dar tempo. Ô Marcelo, o que eu estranhei é que quando teve a lesão do transverso, não fez uma proteção. O que eu tenho visto aqui, quando existe lesão do colo e tem que se abordar, quando é intraperitoneal, que é o caso aí, eles fazem uma ileostomia, mais a ileostomia hoje do que até a própria colostomia. Isso aí protege aquela lesão ali, aquela incisão que foi feita no colo. Então, talvez se tivesse feito isso, poderia ter evitado esse desfecho. Agora, já que está desse jeito, logicamente, esse paciente vai ter que ser submetido a uma laparotomia e fazer uma derivação, né? Vai ter que fazer uma colostomia aí agora. Eu vou expor aqui para o rosto para bater. Realmente, a gente viu a lesão na hora de soltar ali do rim, já na parte aberta. A parte de vídeo não deu tempo, o pedículo era inacessível. E na parte aberta a gente viu a lesão, reavivou as bordas e a rafia em 2 planos. Eu não pensei realmente na ilostomia. É uma boa colocação, realmente. Eu achei como as bordas estavam boas, eu, como estava chefe da equipe, eu falei, eu acho que vai evoluir bem, mas realmente a colocação de vocês dois é pertinente. Marina, rapidamente, só para mostrar a evolução. Bom, então, nesse momento, iniciamos jejum para ela e tentamos realizar o teste de azul de metileno para avaliação de fístula do trato gastrointestinal. A gente queria ver se saía alguma coisa no dreno, mas foi difícil avaliar, porque como era colônica essa lesão, provavelmente o azul de metileno nem chegou até lá. No PO7, a gente solicitou uma tomo de abdômen nova que não evidenciou a fístula gastrointestinal. Porém, a paciente ela mantinha esse débito fecaloide em dreno e a gente achou melhor solicitar a avaliação da proctologia. Só queria ressaltar que a todo momento a paciente se manteve muito estável. Então, ela não tinha sinais de peritonite, não tinha DB, não tinha sinais de sepse, era realmente apenas o conteúdo fecaloide. Até os laboratoriais também se mantinham muito estáveis. Na avaliação da proctologia, eles então aventaram a possibilidade de uma fístula colônica de baixo débito, sem repercussão clínica ou sinais de sepse. Orientaram também o tratamento conservador com jejum, nutrição parenteral total, a troca do antibiótico para tazocin e observar se essa paciente evoluiria ou não com sinais de peritonite. A paciente então apresentou uma melhora progressiva, mantendo o jejum e a NPP com diminuição do débito do dreno. No PO14 da nefrectomia, esse débito já estava zerado, foi reintroduzido dieta líquida com progressão nos dias subsequentes, sem aumento do débito do dreno e com boa aceitação pela paciente. No PO16, essa paciente recebeu alta com orientação de quantificar o dreno e retornar no ambulatório. No retorno, ela apresentou uma boa evolução clínica, sem queixas, estava tolerando a dieta via oral e mantinha o dreno sem débito nos últimos 10 dias. Nesse momento, a gente optou por sacar o dreno e checamos o AP, que realmente confirmou a hipótese de pielonefrite xantogranulomatosa abscedada calculosa. Muito bom.
Nós temos agora os 15 minutos finais, então, rapidamente, eu gostaria da apresentação do professor Athanasi, colocando uma pincelada em pielonefrite xantogranulomatosa, a característica dela, e depois o nosso residente, o Dr. Jefferson, vai falar sobre um trabalho pertinente à situação. Professor Athanasi, bom dia. Bom dia. A pielonefrite xantogranulomatosa, ela se caracteriza histologicamente pela presença de macrófagos, né, xantomatosos, inclusive com presença ou não de células gigantes. Não é necessário a presença deles para que a gente faça essa distinção. Uma peculiaridade dela é justamente a extensão extrarenal. Então, esse processo ele se estende para fora do rim, é isso que dá essas aderências e que pode resultar nessas complicações. Geralmente está associada com a calculose, né? E é mais frequente em mulheres mesmo, né? Nessa faixa etária. Isso também está corroborando para o diagnóstico. Ótima colocação, professor. Eu acho que isso é importante para a gente lembrar quando abordar um caso desse tipo. Muito obrigado. Jefferson, rapidamente, o seu trabalho. Bom dia. Voltando aqui, eu vou apresentar, então, esse artigo, publicado pelo nosso grupo mesmo, aqui da Unicamp, sobre laparoscopia e nefrectomia xantogranulomatosa, se existem fatores preditivos de sucesso dessa cirurgia com menores taxas de conversão. Então, tipicamente, a pielonefrite acontece em casos de obstruções crônicas, geralmente causadas por cálculos. Realmente sabemos que a nefrectomia total é o tratamento de escolha, com uma taxa de conversão variando bastante, de 20% a 36%, a depender das séries avaliadas e da experiência de cada cirurgião, valendo lembrar também que é um caso extremamente raro, portanto que as séries são muito escassas, muito pequenas em número de pacientes que são avaliados. E existem fracas evidências de que, em algumas dessas séries avaliadas, que realmente não haveria as evidências que a gente geralmente tem da de realização do procedimento laparoscópico, não se aplicariam na nefrectomia xantogranulomatosa. Portanto, por objetivo desse trabalho, pode passar, por favor, Maria, nós vamos avaliar a experiência do nosso grupo com relação à pielonefrite xantogranulomatosa e tentar identificar fatores que estariam associados a maiores taxas de conversão, para que não tenhamos tempo perdido excessivamente na tentativa de algo que não seria efetivo, como a videolaparoscopia. Pode passar, por favor. Portanto, desde 1998 a 2010 foram avaliados todos os casos videolaparoscópicos de nefrectomia que fizemos, um total de 262, em que 66 tiveram um anátomo patológico confirmando a pielonefrite xantogranulomatosa. Em todos os casos, foram realizados DMSA que avaliaram que o rim estava excluso, com taxa de função variando de 5% a 11% de função tubular. O que foi visto, né, é que a taxa de sucesso do nosso grupo chegou a 87,9%, 58 dos 66 casos, acima, né, realmente da média que nós temos nos outros casos, talvez pela experiência, né, e pela expertise do serviço, e 8 casos foram convertidos devido à dificuldade técnica, geralmente devido à intensa aderência próxima ao hilo. Podemos ver nessa tabela, pode voltar antes, por favor, Maria, que nós temos aí, entre os dois grupos, ficou com idade média semelhante, com peso semelhante, gênero, então os grupos eram semelhantes entre si. Pode passar, por favor. O que nós vimos também é que com os dados intraoperatórios, que realmente o grupo 1, que é aquele grupo que foi realizado a videolaparoscopia, o grupo 2, que é o grupo da conversão, nós temos um tempo cirúrgico menor no grupo da videolaparoscopia, com menor perda sanguínea, com menor tempo de hospitalização. Chamando a atenção aqui ao tamanho renal, né? Que quando o tamanho renal passa dos 12 centímetros, nós vemos aí que no grupo 2 nós temos rins maiores que podem estar associados a esse processo. Muito provavelmente o processo inflamatório é mais intenso, fazendo com que a taxa de conversão seja maior. Vale lembrar aí também que o tempo que está demorando, né, para você se certificar, né, de que o hilo está garantido, ficou muito maior no grupo 2, né? Nós chegamos em 91 minutos que a gente tem. Pode passar, por favor, Maria. Portanto, nós podemos identificar nesse estudo 3 fatores que identificam as maiores taxas de conversão. Okay? O comprimento renal acima de 12 centímetros,
o tempo para isolar os vasos do hilo renal, e algo que não foi avaliado exatamente naquele ponto, mas que é colocado aqui na nossa discussão, é que à direita, como o espaço é menor devido à presença do fígado, com o rim mais baixo, nós temos também uma maior dificuldade de acesso, uma maior dificuldade de isolar o hilo também. Lembrar que a veia cava, a veia renal à direita é mais curta, fazendo com que também seja um fator de dificuldade. Portanto, esses são os 3 fatores aí que foram identificados em nosso estudo, que acabam por... são fatores de maior taxa de conversão, e aí deveremos considerar cirurgias abertas nesse caso. Obrigado. Muito bom, Jefferson, obrigado pelo caso. Responder assim em nome do grupo, que é uma experiência importante. Agora, você que participou dessa cirurgia, você viu a dificuldade, e 15 dias antes eu não quis trazer, porque esse caso era mais rico. Nós tivemos uma cirurgia, um caso muito semelhante, que foi totalmente concluída por vídeo. Esse caso, o que te chamou mais atenção para vocês levarem de mensagem? Então, professor, o que acho que desse caso, o que vale bastante para a gente é que justamente era esse ponto, né? Nós tínhamos um rim muito grande, eu acho que bateu bem com o que a gente estava avaliando, um rim de tamanho bem elevado, que se tinha nesse caso, associado a uma inflamação muito intensa, né? A gente conseguiu dissecar bem, conseguimos liberar bem, mas na região do hilo, realmente a gordura ali estava muito inflamada, com um grande risco, então às vezes é melhor realmente converter, garantir um sucesso maior aí do que ter que fazer uma conversão às pressas com o paciente sangrando. Então realmente acho que vale essa mensagem. Acho que isso é importante, principalmente os R5 que estão saindo, o Matheus, o Ivan, a Marina, eles têm um conhecimento de vídeo muito bom. Eu acho que eles estão aptos a fazer esse tipo de cirurgia, como outras também. Só que essas mensagens vêm com a experiência. A gente errou e acertou em muitos. O tempo cirúrgico é importante. Se você não tiver os vasos do hilo dominados, eu assim chamo, a artéria e a veia dominados em até 90 minutos, eu acho que é um tempo bom para passar para outra via de acesso. Porque a equipe está descansada, a equipe está mais atenta, o paciente está em melhores condições. Se você se estender em tentar dominar o hilo ou dissecar partes que não são tão importantes na cirurgia, perder esse foco, você acaba desperdiçando um tempo importante e expõe o paciente, mesmo ir daí, a uma situação de mais instável e que o desenrolar da cirurgia pode ser diferente. Então, acho que esse é o ponto importante. E resumindo os 2 casos apresentados, para os que continuam também, o Jefferson, a Natália e o João, nossos R4, o André, o Fábio, o Bruno, os nossos R3, esses são casos de pronto-socorro. Nós somos referência, muitas vezes chegam a famosa vaga zero, casos de infecções urinárias que foram tratadas, não de um jeito ou de outro, até às vezes acertadamente, mas muitas vezes os exames de imagem complementares foram extremamente importantes aqui para mostrar que a coisa não estava indo bem e que o trabalho de UTI cirúrgico muitas vezes é fundamental. Eu acho que é isso. Marina, você tem mais alguma colocação do caso ou não? Não, eu acho que é isso mesmo, professor. Acho que a gente cobriu todas as bases aí do tema. Tá, muito bom. Ó, nós estamos quase no desenrolar da reunião. Acho que as mensagens eram essas. Aos outros professores aqui presentes, alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou alguém da audiência, alguma outra dúvida? Se não, vou devolver a reunião ao professor Cássio e pedir para o professor Carlos fazer uma manifestação desse próximo curso também. Cássio, obrigado. Obrigado, Marcelo. Reunião muito interessante, eu acho, principalmente para os acadêmicos também, né, que vivenciam isso daí. Nós vamos finalizar a reunião agora. Eu vou novamente, então, convidar aqui a todos os presentes para o Summit. O Summit é um evento de nicho, né, aos interessados na área de disfunção miccional, mas é um evento que costuma ser muito denso, muito profundo, discussões de alto nível, reúne as pessoas que mais se dedicam às disfunções miccionais no país. É um evento que costuma ser muito informal, um tom de
discussões assim que acabam sendo mais produtivas. É um evento pequeno, né? Não é um evento para um grande público e por isso as pessoas se animam mais a comentar. E eu acho que aos interessados aí devem procurar passar a seguir o grupo e participar desses eventos. Professor Carlos, alguma complementação? Não, tá ótimo, é isso mesmo. É um evento bem focado nessa área. Então, eu agradeço a presença de todos, convido a todos para a nossa próxima reunião, na quarta-feira que vem, dia 10 de novembro, com mais temas interessantes em urologia. Agradeço muito a introdução do Dr. Marcelo, que foi muito prática, muito dinâmica hoje. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado a todos. Até mais. Até semana que vem. Obrigado. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau.